A paz do Senhor Jesus a todas mais uma vez, boa noite. O texto que eu vou ler na palavra do Senhor conta a história de um homem que ele foi forjado para uma guerra. E é um grande exemplo para nós. Nós hoje não estamos fisicamente em batalhas de guerra, mas nós estamos em momentos de aflição no nosso país, né? São momentos espiritualmente de guerra. Então, vamos olhar o exemplo deste homem, que é muito conhecido nosso também, que é Josué. O texto encontra-se no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 9. E fala assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais e lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué, ele recebeu uma missão. Ele tinha que fazer com que todo o povo de Israel entrasse na terra que Deus prometeu que lhes daria. Antes de Josué assumir a sua jornada, ele foi preparado para isso. Josué acompanhou Moisés por um bom tempo e ele foi orientado e ele foi instruído na palavra de Deus sobre os mandamentos do Senhor. Então, quando Moisés faleceu, chegou o momento de Josué assumir a posição que estava reservada para ele. Bem, nós sabemos que, por mais que estejamos preparados para a vida, por mais que estejamos forjados para a vida, quando nos separamos de uma pessoa de quem convivemos há muito tempo, é natural que sintamos essa ausência. Aqui na Bíblia não diz quais foram os sentimentos de Josué em relação a esse fato ocorrido, que era a morte de Moisés. Mas a ordem que ele tinha era dar continuidade ao que Deus prometeu. Ele tinha que cumprir aquilo que Deus já havia ordenado. E Deus é muito claro aqui para ele. Deus dá a ordem para que ele se esforce. Deus fala isso aqui 3 vezes nesse texto. 3 vezes. Mas ele precisa se esforçar.
Ou seja, diante das dificuldades que Josué teria pela frente, ele tinha que se esforçar. Era uma ordem. Você tem que se esforçar. E não é só se esforçar, pode ser a situação que fosse, tinha que ter o quê? Bom ânimo. Olhando friamente, para nós é um negócio difícil, né? Como é que hoje nós poderíamos estar nos esforçando diante de tantas coisas e ainda ter bom ânimo? Mas Josué foi. Mas sabe por quê que ele conseguiu se esforçar e ter bom ânimo? Porque Deus o aconselhou que ele meditasse na palavra dia e noite, para que a mente de Josué estivesse ocupada com os conhecimentos e as ordenanças de Deus. Ele fala no versículo 8, no finalzinho, que ele fala assim, ó, então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. A palavra do Senhor, ela tem os ensinamentos e a força necessária para que nós possamos continuar caminhando na nossa vida. Se em algum momento Josué teve vontade de olhar para trás para lamentar a morte de Moisés, não está escrito aqui. Mas se em algum momento ele olhou para trás, ele teve no passado grandes coisas para se lembrar de que Deus estava presente. Josué viu Deus fazer todas aquelas maravilhas lá no Egito. As pragas que foram lançadas sobre o povo até que o povo fosse liberto. Josué viu quando Deus abriu o mar para Moisés passar com todo aquele povo e Josué passou junto. Agora era a vez dele e assim foi. Então, as boas lembranças do mover e do milagre de Deus. E nós? Como nós estamos vivendo? Como nós estamos passando? O que não falta na nossa vida são desafios. Se nós formos olhar para a vida de cada uma de nós aqui, o que mais tem são situações delicadas, situações que temos que pensar, que temos que executar coisas e fazer coisas. E não é só o nosso caso, a nação inteira está tendo que passar e decidir coisas importantes. Muitas pessoas estão perdendo seus bens por causa da queimada. Já imaginaram isso? A pessoa construir todos os seus bens e vem de repente um incêndio e destrói tudo? É uma batalha dura. Passar por isso é difícil. Passar por questões de saúde também. Há momentos até que muitos pensam em desistir. Alguém pode estar pensando nesse momento, não tenho motivos para me alegrar, nem ter bom ânimo, porque não vejo nenhum milagre de Deus na minha vida. Mas existe sim. Milagre de Deus na minha vida, na sua vida, é o fato de estarmos aqui. Se nós pararmos e pensarmos quantas coisas Deus já fez por nós, quantos livramentos, quantas soluções. Deus é o Deus que se importa com detalhes pequenos e detalhes grandes. Se não fosse pela misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui agora. Certamente não estaríamos. E é o mesmo Deus que cuidou de nós até aqui, que tem muito mais para fazer na nossa vida daqui para frente. Então, eu incentivo a cada uma de vocês, a cada um de vocês que vai assistir esse vídeo, e a mim também, que nós não fiquemos olhando para trás, para as situações e para as batalhas que já passamos, pelo sofrimento que já passamos. Quando nós olharmos para trás, que nós nos lembremos e olhemos unicamente para os feitos de Deus na nossa vida, porque Ele tem mais. Ele disse para Josué, eu nunca te deixarei e jamais te abandonarei. E Ele diz isso hoje para vocês e para mim também.
Ele nunca nos deixará. Assim como ele foi com Moisés e foi com Josué, ele é com cada uma de nós, com cada um dos que estão assistindo. Então, que diante das dificuldades, diante das guerras que nós temos pela frente para travar, e não são, nossas guerras não são contra carne e sangue, como diz a palavra do Senhor, mas são contra o mundo espiritual negativo que está lutando contra a gente. Então, que nós estejamos certos de que Deus é conosco. E operando Deus, quem impedirá? Quando vier a dificuldade, quando vier o sentimento de perda, o sentimento de angústia, de tristeza, que nós levantemos a nossa voz e clamemos a esse Deus. Mas vamos ser preventivas, vamos ser preventivos, vamos nos apoiar na palavra de Deus, de dia e de noite. Vamos ocupar a nossa mente com os ensinamentos e na nossa busca pelo Senhor. Vamos fazer isso. Assim como Josué, iremos bem em todas as coisas. Amém? Vamos orar? Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, muito obrigada, porque o Senhor nos mostra em Josué um grande exemplo, no momento em que nós estamos passando por situações tão difíceis, Pai, tão complicadas. Muitas vezes sentimos vontade de chorar, de desistir, mas a Tua palavra é para nos incentivar, para nos fortalecer, para nos fazer caminharmos, para irmos para frente, segundo a Tua vontade. Senhor, a Tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Que nós possamos encher nossos pensamentos, a nossa vida, nossas emoções da Tua palavra. E cumprir, Senhor, conforme a Tua vontade. Ajuda-nos, Pai. E o Senhor tem nos ajudado, porque o Senhor está conosco. O Senhor nos permite, neste momento, usufruirmos do milagre da vida e da Sua presença em nossas vidas, que é o mais importante. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém?